Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Hello, hello, galera do YouTube. Oi, Vitor. Ajeitem. Boa tarde, Pro. Boa tarde, gente, tudo bem? Sim. Sim. Ó, já peguem aí, pessoal, o caderno de atividades do terceiro bimestre, vai lá na página 7. Caderno de atividades, terceiro bimestre, página 7. Língua portuguesa. Ou Pro, essa daqui? Isso, essa mesmo. Lá no material de apoio de vocês, vai ter os verbos aqui, ó. Tá vendo? Se vocês quiserem, já destaquem essa parte para vocês colarem os verbos. Que a gente vai conversar um pouquinho sobre os verbos. Ô, Pro, você tá falando desse daqui, ó. Peraí. Desse daqui? Não, caderno de atividades, página 7, tá escrito verbos. Tem o título. Essa mesmo, Enzo. Já destaca, querida. Vamos destacar todos os verbos já? E daí depois a gente só cola na tarefa. Pro, Oi? enquanto a gente não faz os exercícios, eu queria saber em que ano que a gente ia aprender as porcentagens, tipo
20%, 30%, essas coisas. Você vai aprender porcentagem depois que você aprender a questão de divisão. Tem a questão da divisão, né? Porque você vai ter que dividir para saber quantos por cento. Daí tem a divisão com vírgula, divisão com 2 números na chave. Não é agora que você vai estar vendo isso, tá? No 4º ano você vai ver algumas coisas e no 5º ano também, tá? Ô, Pro, Oi? sabia que nessa quarentena eu pedi muito pra minha mãe comprar uma peixinha pra mim? Ela comprou Comprar o quê? uma peixinha. Ah, como ela chama sua peixinha? Ela chama Pérola Negra. Nossa, que chique. Pérola Negra, gostei do nome. E ela fica onde? Aí no seu quarto? Ela fica na minha mesinha do lado da minha cama. E você gosta de ficar cuidando dela? Oi, Pro. Sim. Oi, boa tarde, Samuel. Samuel, ó, presta atenção quem tá chegando agora. Vai abrir o caderno de atividades, página 7, e vocês vão recortar lá no material de apoio os verbos. Na verdade, recortar não, é destacar os verbos que estão lá no material de apoio. Esses daqui, ó. Ó, a Maria Luísa está mostrando para mim. Façam isso. Ô, Bru, por que a página tem que ser 7? A página dos verbos lá embaixo é 1. Porque é a primeira página do material de apoio. Ah, tá. Professora, as aulas que eu mais gosto de língua portuguesa é quando tem que tacar e colar. Verbo essas coisas, masculino e feminino eu gosto quando tem isso. Eu gosto de fazer arte. Arthur Alves, boa tarde. Arthur, já pega o caderno de atividades, página 7 do 3º bimestre, e você vai destacar os verbos que estão lá no material de apoio, tá bom? Me ouviu, Arthur? Pro, qual página mesmo? Qual página o quê? O exercício que a gente vai fazer é na página 7. Mas tem que destacar os verbos que estão no material de apoio, no caderno de atividades. 3º bimestre, Samuel, você está no 2º. Pro. Oi, Giovana. Que livro é pra pegar? Que livro é pra pegar? Espera. Terminei, Pro. Tá bom.
Caderno de atividades, página 7. Enzo, não era para colar já, Enzo? A gente vai fazer junto, amor. Papai fez comigo. Ah, tudo bem. Então, depois você corrige, mas a gente ia fazer junto. Eu ia perguntar para vocês, mas tudo bem, não tem problema. Eu só tô fazendo isso que eu tô sabendo, que é bem pouco. Só tô fazendo Não é isso. para colar. Eu falei que era só para destacar. Material de apoio, página 7. Caderno de atividades, página 7. Vai destacar os verbos que estão no material de apoio, Giovani. Do terceiro bimestre. Do terceiro bimestre. Felipe, você tá me ouvindo? Felipe? Felipe, você tá me ouvindo? Vamos lá, pessoal. Vou fazer a chamada. Arthur Alves. Arthur Garcia. Aqui. Ô, prof, Bernardo. Davi. Henrico. Enzo. Felipe. Felipe. Giovanni. Guilherme. Aqui. Heloísa. Malu. Aqui. Maria Sofia. Miguel. ô, gente. Samuel. Vitor e Duda. Ó, quem está chegando agora, caderno de atividades, página 7, vai destacar os verbos no material de apoio, também que estão no final do seu caderno de atividades. E depois nós vamos fazer juntos essa questão dos verbos. Os verbos de ação, os verbos de estado e os verbos de fenômenos da natureza. Então, não é para colar, é só para destacar. Felipe, você ouviu o que a prof falou? Fê? Não. Caderno de atividades, página 7. De que Tem os bimestre? verbos no material de apoio, você vai destacar esses verbos. Mas é que bimestre? Terceiro. Terceiro, nós estamos no terceiro bimestre em língua portuguesa. Atividade. Aqui, ó. Vou tacar aqui, ó. Pronto. Como que você sabe? Enquanto vocês destacam os verbos aí, eu vou mostrar para vocês. Tá. Eu vou mostrar para vocês uma outra fábula. Vamos lá. Do eu e o ratinho? Isso. Enquanto isso, vocês vão destacando, tá bom? Pro. Oi. Aí desse.
Fala. Vi. Fala, Vitor. Depois dessa não vai ter mais nenhuma fábula? Não, eu vou pesquisar mais fábulas e vou continuar passando para vocês, tá bom? Tá. Em uma floresta vivia um rato muito frágil. Ele tinha tanto medo da raposa, do lobo e até mesmo de si mesmo, que se o vento quebrasse um galho, ele se esconderia em um buraco. Por causa disso, todos os pequenos animais zombavam dele. Que assustado que ele está! Você tem medo até do vento. Você está tão assustado! Você é medroso! Você é medroso! Um dia, o camundongo se arrumou e foi ver o rei da selva, o leão. O leão havia acabado de almoçar e estava tirando uma soneca na frente da caverna. Os amigos do rato estavam curiosos para saber o que ele iria fazer lá. O rato, então, começou a subir a cauda do leão. Ele se levantou nas costas do leão e, com um olhar muito confiante no rosto, ele posou para seus amigos. Embora estivesse com muito medo, ele fazia de tudo para não transparecer. No momento, o leão acordou. E quando ele se sacudiu, o camundongo caiu. O rato e o leão ficaram cara a cara. Todos os outros animais estavam preocupados. Ah, não! O leão vai engolir o rato! Mas que coragem! Que coragem! O que você faz nas minhas costas? Rei da selva! Por favor, não me coma! Eu sou o mais assustado e o mais vulnerável de todos! Eu vivo a minha vida tremendo de medo! Até se uma folha cair de uma árvore, eu tenho medo! Eu não quero mais sentir todo esse medo! Você é o rei da selva, que com apenas um grande rugido, todos os animais te temem. Você poderia, por favor, me proteger e cuidar de mim? O leão ouviu o rato em silêncio. O rato estava imaginando qual seria sua resposta. E por que eu deveria te ajudar? Me dê uma boa razão para que eu não queira comer você. Sua ajuda será recompensada, prometo. Talvez um dia eu ajudarei você. Assim que o rato terminou de falar, o leão deu um enorme rugido. Como um rato tão pequeno como você pode ser de alguma ajuda para mim? Mas, vendo o pequeno rato tremer na frente dele, decidiu não comê-lo. Sorte sua eu não estar com fome. Agora, suma da minha frente! O rato correu e saiu de lá. Observando tudo o que estava acontecendo de longe, seus amigos ficaram realmente surpresos. Algum tempo se passou e o leão, com fome, começou a passear pela floresta. Mas ele não percebeu a armadilha dos caçadores e foi pego. Ficou pendurado no ar em uma grande rede. Ele tentou se libertar da rede, mas não conseguiu. E como era o rei da floresta, além de não querer pedir ajuda, se o fizesse, todos os caçadores ouviriam e viriam atrás dele. E então, não tendo opção, decidiu esperar. Enquanto isso, os outros animais que viviam na floresta perceberam o ocorrido.
mas ninguém poderia se aproximar dele. Enquanto passeava, o pequeno rato viu o leão e decidiu ajudá-lo. Começou a escalar a longa cauda do leão. E quando chegou à rede, começou a mastigá-la. Naquele momento, o coelho veio correndo ao lado deles. Ei, amigo, cuidado! Os caçadores estão vindo! Os outros animais que estavam reunidos, de repente, começaram a correr quando ouviram a palavra caçador. Mas o rato continuou mastigando com persistência. No final, a rede foi rasgada e o leão caiu e se afastou. Vamos, pule nas minhas costas e vamos sair daqui. O rato saltou sobre o leão nas costas dele e fugiram de lá. Sem fôlego, o leão chegou na frente de sua caverna. Ele se ajoelhou e o camundongo saltou. Quando você me disse que um dia você poderia me ajudar, eu subestimei você. Eu pensei que você fosse um pequeno rato sem nenhum valor. Mas você salvou minha vida. Obrigado. Com todo prazer, meu rei. Você não precisa mais ter medo de mim. Na verdade, você não precisa temer mais nada, porque você é um rato muito corajoso. Se eu sou o rei da selva, de agora em diante, você é meu corajoso príncipe. O leão e o rato começaram a rir. E todos os animais que observavam de longe saíram e aplaudiram o corajoso rato. O leão e o rato se tornaram melhores amigos e a floresta viveu em paz para sempre. Acabou. Pronto, pessoal. Então, essa era a fábula do leão e o rato, tá? Amanhã não, na próxima aula de português, a Pro vai ver se continua fazendo isso, tá? Ou no início ou no final da nossa aula, eu mostro uma fábula bem rapidinho para vocês, tá? Que é um gênero que a gente está estudando. Muito bem. Quem está chegando agora, a apostila, vai pegar o caderno de atividades do terceiro bimestre, vai abrir na página 7 e vai destacar os verbos. Estão no material de apoio. Vamos lá. Agora, eu vou lá no caderno de atividades. Deixa eu abrir aqui o meu. Então, a página 7 aí do caderno de atividade de vocês é essa daqui. A gente vai continuar falando agora um pouquinho sobre verbos. Então, ontem a gente viu um pouquinho sobre os verbos de ação, de estado e de fenômenos da natureza. Muito bem. Vamos começar pelo primeiro exercício aqui, o exercício da 7. Tá falando assim pra gente. Oi. Qual que era a moral da história? Do leão e o ratinho? É. Ali ela não falou, Vitor, mas é para você não subestimar eles querem dizer assim, não importa o tamanho. No caso do ratinho, ele era bem menor que o leão. E se o leão quisesse, ele poderia ter comido aquele ratinho, né? Então, para a gente não subestimar as pessoas pelo tamanho que elas têm. Porque, mesmo apesar de ele ser tão pequenininho, ele se demonstrou ser muito corajoso e acabou salvando a vida do leão. Entendi. Vamos lá, então.
releia mais um trecho da fábula. Então, tá assim, ó. Uma raposa passou por baixo de uma parreira carregada de lindas uvas. Ficou logo com muita vontade de apanhar as uvas para comer. Transcreva as palavras que indicam ação. Então, os verbos de ação que aparecem aqui. Vou ler novamente. Uma raposa passou por debaixo de uma parreira carregada de lindas uvas. Ficou logo com muita vontade de apanhar as uvas para comer. E aí, aqui eu preciso localizar 2 verbos de ação nessa frase. E aí? Passou. Passou. E qual é o outro? Parreira? Não, Vontade. parreira. Apanhar. Apanhar. E mais um agora. Comer. Comer. Muito bem. Então, é o verbo passou. Daí vocês vão escrever lá. Passou. Apanhar. E comer. São esses 3 verbos que aparecem aí. Pro, que página é? Desculpa, é que meu pai pegou o livro errado e foi ele que ouviu. Página 7, caderno de atividades, Felipe. 3º bimestre. Sei, ele pegou o 2º. Só deixa eu achar. Você não destacou os verbos, Felipe? Não, eu já tirei. É que o meu pai me deu do 2º bimestre. É o caderno de atividades. Você tá com o caderno de atividade? Fino. É. Esse aqui, ó. É esse aqui, ó. Ah, 3º bimestre. Vamos lá. Palavras que indicam ações são chamadas de substantivos ou verbos? Verbos. Então, faz um X aqui, ó, onde está escrito verbos. Faz um X dentro desse quadrinho. Acertei. Eu fiz antes de você e por cima acertei. Lembrando que não é competição, né, Guilherme, para saber se acertou ou errou. É para compreender o que está se fazendo. O que é verbo, Guilherme? Verbo é tipo uma história. Não, Só que são animais que falam. não. Então o que é? Tá me dando a definição de fábula. Eu tô perguntando verbo. Verbo. Vamos lá. Os verbos podem indicar ações, estados ou fenômenos da natureza. Agora, nós vamos fazer o próximo exercício, que é dos quadrinhos. Então, vamos lá. Eu sei que tem aluno aí que já colou, que já fez. Não esperou, mas ok. Eu acho que verbos é assim, ó.
que a gente acabou de falar, que assim, a gente tem que passou, a gente escreveu passou, apanhar e comer. É. E eu pensei que verbos era quase igual. Na verdade, os verbos, eles indicam, por exemplo, o verbo aí, passou, apanhar e comer. Esses 3 verbos, eles indicam uma ação. O que a raposa fez? Ela passou, ela apanhou e ela comeu. Nesse caso, são ações. Então, verbos é esses 3? Não só esses 3, são vários, né? O que a gente classifica, a gente pode classificar em verbos de ação, em verbos de estado e verbos de fenômenos da natureza. Tá bom? Tá, mas é que eu queria... Eu falei sobre isso. Eu pensei que todos os verbos eram assim. Passou, comer, coisa, esses 3 verbos, aí vai ter vários. Isso, tem vários. Os verbos, Enzo, eles compõem os textos, as palavras, as frases. Toda e qualquer frase, todo e qualquer texto tem verbo. Porque sem o verbo, a frase ou o texto vai ficar sem sentido. Então, por isso que o verbo é tão importante. Entendeu? Entendi. Então, tá bom. Pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou ler o verbo e vocês vão me falar se esse verbo é ação, estado ou fenômeno da natureza. Combinado? Então, vamos lá. Primeiro verbo, estar. Estar é uma ação, é um estado ou um fenômeno da natureza? Estado. Estado. Então, cola o verbo estar, aí onde está escrito estado. Pro, sua tela tá preta. Ô, Pro, Não tá, eu coloquei Guilherme. ao contrário. Eu coloquei ao contrário. Agora tá. Eu coloquei Agora- estar. No primeiro eu coloquei parecer. Ó, você vai acompanhando, tá, Enzo? Você vai corrigindo aí no seu caso que você já fez, tá bom? Ok. Muito bem. Estar, verbo de estado. Chover é um fenômeno da natureza, uma ação ou um estado? Fenômeno da natureza. Isso. Então, chover, fenômenos da natureza. Perfeito. Fazer uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza? Ação. Ação. Perfeito. Vamos lá. Lembrando que vocês não precisam escrever, tá? Vocês vão só colar. Eu estou escrevendo aqui só para a gente não se perder. Ô, Pro, eu fiz uma Continuar. coisa aqui. Pode. Continuar. Continuar. É uma Estado. ação, um estado ou um fenômeno da natureza? Estado. Estado. Muito bem. Ó, Pro. Continuar. Ventar. Um fenômeno Ventar. Da natureza. Isso, fenômenos da natureza. Ventar. Lá em cima. Vamos lá. Próximo. Comer. Pro. Ação. Ação. Comer é uma ação. Ok. Depois, Aqui tá pra pular. Pro.
Pular. Pular é uma ação. Ação. Uma ação também. Fala, Enzo. Pra mim, lá em cima tá escrito Van Option. Eu não ouvi o que você falou. Fala de novo. É que lá em cima, pra mim, tá escrito Van Option. Que é assim. Eu acho que é uma mensagem do seu computador, Enzo. Não, Van Option. Pro, Oi, Henrico. desculpa chegar atrasado, tava sem internet. Tá bom. Henrique, eu tô na página 7 do material de apoio. No final dessa aula eu te explico, tá bom? Terceiro tava bimestre. falando pra eu desenhar. Vamos lá. Depois, parecer. É uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza? Ação. Estado. Parecer é um estado. Depois, anoitecer. Fenômeno da natureza. Fenômeno da natureza. Muito bem. Anoitecer. Depois, nevar. Fenômeno da natureza. Fenômeno da natureza. Perfeito. Passar. Opa, é de qual livro? Ação. Passar. É de qual livro? Ação. 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 Caderno de atividades, terceiro bimestre, página 7. Passar é ação. Muito bem. Ser. Ser. Estado? Estado. Muito bem. Andar. Estado. Ação. Não, Ação. Andar é ação. Ficar. Estado. Estado. Você escreveu ação. Ah, desculpa. Eu falei o verbo ação e escrevi ação. Deixa eu apagar aqui. Agora aqui é ficar. Terminei, pro. E o último, trovejar. Fenômeno da natureza. Fenômenos da natureza. Perfeito. Henrico. Henrico, você tá me ouvindo? Tá? Faz o seguinte. Tira um pitch. Você sabe tirar pitch screen da tela? Não. Não? Tem uma. Você tá pelo computador ou você tá pelo celular? Computador. Computador? Você consegue tirar essa foto, então, no celular, só para você depois conseguir fazer a sua atividade? Ah, sua mamãe já tá tirando. Sua mãe já tá tirando, tô vendo. Eu consigo tirar e também consigo tirar pelo aplicativo. Tá bom. Eu consigo tirar. Tá bom. Bem. Tá bom. Pessoal, agora nós vamos. Deixem aí essa página aberta. Que agora nós vamos fazer uma atividade oral dos verbos. Então, lembra que eu falei para vocês que a gente pode classificar os verbos em 3 pontos? Presente, passado e futuro? Lembram disso? Sim. Perfeito, então. Agora, eu vou falar o verbo para você
e você vai me falar uma frase. Então, eu vou falar o verbo, então eu vou falar assim, por exemplo. Malu, tô dando só um exemplo, tá, Malu? Não tá valendo ainda. Eu falo assim, ó, Malu, o verbo é fazer. Fala uma frase para mim no presente com o verbo fazer. Daí ela vai pensar e vai falar, por exemplo, com o verbo fazer no presente. Eu fiz bolo. Não usei o verbo fazer no presente. Eu fiz bolo. Ok? Agora, a gente vai tentar fazer isso, tá bom? No presente, passado ou futuro. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou fazer uma rodada dos verbos no passado. No passado, já aconteceu. Então, olha só. Vai ficar, por exemplo, eu escrevi, ele escreveu, nós escrevemos, tá? No passado, já aconteceu. Então, você vai ter que conjugar para mim o verbo no passado. Vamos lá. Vou começar. Maria Sofia. Maria Sofia, tá me ouvindo? Sim. Sim? Ma, fala uma frase para mim com o verbo no passado chover. Chover. Tá bom. Você vai falar para uma frase com o verbo chover no passado. Você tá mutada, amor? É do passado, né? Isso. Tá. Ó, vou dar uma dica. Hoje... É que tem um monte de verbo do passado na minha cabeça. Eu vou pensar em um. Não, o verbo, eu já te falei, é o verbo chover. Deixa eu ver. Tem um monte de palavras aqui na minha cabeça. Ontem, ó, vou te dar uma dica. Ontem já passou, certo? Então vai. Ontem Ontem com o verbo chover. Ontem choveu. Isso. Ontem choveu. Perfeito. Isso aí, Maria Sofia. Certinho. Vamos lá. Miguel. Miguel, agora com o verbo... deixa eu pensar. No passado... Com o verbo andar, Miguel. Ontem eu andei e eu andei muitos quilômetros. Ontem andei muitos quilômetros. Perfeito, isso aí. Certinho, Miguel. Vamos lá. Samuel. Samuel, tá me ouvindo? Sim? Samuel, monta para uma frase no passado com o verbo escrever. Ontem eu escrevi vários textos. Ontem? Eu escrevi vários textos.
Escrevi vários textos, muito bem. Vitor. No passado, o verbo nevar. Tá. Ontem nevou no Polo Norte. Muito bem, perfeito. Duda, tá me ouvindo? Duda, agora no passado, o verbo passar. 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 Ontem passou uma estrela cadente? Isso, ontem passou uma estrela cadente. Perfeito, muito bom. Vamos lá. Malu, Malu tá me ouvindo? Sim. Sim. Vamos lá, Malu. O verbo é anoitecer. Ontem anoiteceu mais cedo. Ontem anoiteceu mais cedo. Muito bem. Perfeito, Malu. Heloísa. Elo, tá me ouvindo? Sim. Elo, o verbo é continuar. Já aconteceu, aconteceu no passado. E o teu presente do futuro? Ontem foi No- lua cheia. Ontem, fala de novo, Elô, não te ouvi. Ontem foi lua cheia. Ontem foi lua cheia. Ok, você utilizou outro verbo. O verbo que a Pro tinha falado para você era continuar. Tá? Você poderia ter falado assim. Ao entardecer, continuei a fazer a minha atividade. Tá? Muito bem. Vamos lá. Guilherme. Tô aqui. Guilherme, eu quero o verbo comer no passado. Eu tinha comido. Eu tinha comido? Ok. Tenta formular de novo, sem ser comido, que fica meio estranho. Eu Parece comi. que você foi comido. Eu, Comi o quê? arroz. Arroz. Ok. Eu comi arroz. Giovanni. Gi, você vai conjugar para Pro o verbo no passado, tá? Eu queria falar uma coisa. E do presente do futuro? Não, presente do futuro não. A gente vai falar só passado, presente e futuro. Presente é uma coisa, futuro é outra. Futuro é uma ação que vai acontecer. Presente que está acontecendo e passado que já aconteceu. Vamos lá. O verbo é ficar, Giovanni. Ficar. Eu fiquei ontem com a minha avó e com o meu avô. Ontem fiquei com a minha avó e com meu avô. Muito bem. Isso aí, pessoal. Felipe. Fê, tá me ouvindo? Sim. Sim. Fê, o verbo é pular no passado. O que? Mular? Pular no passado. Tá. Eu pulei no pula-pula muito ontem. Eu pulei. Vou mudar um pouquinho, tá? Vamos pensar assim, ó. Eu pulei muito no pula-pula ontem. Tudo bem? Tudo. Perfeito, Felipe. Isso aí.
Enzo, tá me ouvindo, Enzo? Ah, sim, estou. Enzo, o verbo é andar. Ontem eu fui passear. Não, andar. Andar. Isso. Ontem eu andei Isso. no passado. Ontem eu andei. Muito bem. Isso aí. Ah, essa é fácil. Henrico. Henrico, tá me ouvindo? Sim. Sim? Henrico, agora a Pro vai falar um verbo para você e você vai montar ele para Pro no passado. Combinado? Tá? Henrico, o verbo é... Deixa eu ver aqui. Sentir. Sentir? Sentir. De sentimento. Sentir? Ontem eu senti alegria? Ontem eu senti alegria. Perfeito, isso aí. Muito bom. Davi. Davi, meu amorzinho, tá me ouvindo? Do gordo? Tô, Pro. Tá? Vamos lá, Davi, querido. Vamos lá. O verbo é abrir. Ontem eu abri um cadeado. Muito bem, isso aí. Ontem eu abri um cadeado. Perfeito. Tô gostando de ver vocês, viu? Bernardo. B, tá me ouvindo? Pro, eu queria um verbo gigante. B, tá me ouvindo? Tô, professora. Tá? B, o verbo é nevar. No passado. Pro, o Vitor já falou. Nevou. Nevou, mas monta uma frase para mim com a palavra nevou. É o Bernardo. Monta, B. Eu sei. Nevou ontem. Isso que você falou? Ok, Bernardo. Vamos lá. Arthur Garcia. Arthur, tá me ouvindo, amor? Sim. Arthur, o verbo é cantar. Ontem eu cantei 2 horas. Ontem, nossa, tudo isso, mas é um cantor nato, senhor, hein? Muito bom. Ontem o Arthur cantou 2 horas. Gente, ele fez um show ontem, né? Muito bem. Uma live. Eu sou Muito bem. Agora, Arthur Alves. Arthur Alves, tá me ouvindo? GG. Arthur, o verbo é... Deixa eu ver. Peraí que aqui tem um monte de verbo. Ah, o verbo é voar, Arthur. Voar. Eu voei por 1000 horas. Eu voei por 1000 horas. Olha também, fez uma viagem bem longa, né? Voou por 1000 horas. Muito bem. E aí, pessoal? Deu para a gente entender? Deu para vocês entenderem um pouquinho a respeito do verbo no passado? Sim. Sim. Gostaram da atividade aí? Muito. É que eu queria um verbo gigante. Nós vamos continuar fazendo esse tipo de exercício. Todo dia a Pro vai fazer. Então, hoje a gente fez no passado. Na próxima aula, a gente vai fazer no futuro. E na próxima, a gente faz no presente, tá? Mas agora, a gente vai conjugar os verbos no presente, passado e futuro. A partir no presente agora, a gente vai conjugar. E o verbo que a gente vai falar, que eu vou falar para vocês, é abro.
Então, Agro vamos da lá. terra, agro em tudo. Repitam comigo. Tá na Globo. Eu abro. Eu abro. Eu Tu abro. abres. Tu abres. Ele abre. Ele abre. Abre. Nós abrimos. Nós abrimos. Vós abris. Vós abris. Eles abrem. Eles abrem. Muito bem. Conjugamos aí o verbo abrir no presente, passado e futuro. Perfeito. Esse que eu falei para vocês, a gente só conjugou no presente. Eu abro, tu abres, ele abre. Tá sempre no presente, ó. Nós abriremos, vós abris, eles abrem. Tá tudo no presente, tá? Agora, vamos pensar se fosse ao contrário. Se eu fosse conjugar o verbo escrever no passado. Como vai ficar? Eu escrevaste. Eu escrevo. Não, Eu no passado. Eu escrevi. Tu Eles escreveram. Tu escreveste. Escreveste. Ele escreveu. Ele escreveu. Vós escreveste. Nós Nós escrevemos. escrevemos. Vós escrevestes. Vós escrevestes. Eles escreveram. Eles escreveram. Isso. Então, os verbos, eles são classificados assim: presente, passado e futuro. Só que quando eu me refiro ao passado, vocês podem ver em vários exercícios, não só no terceiro ano, mas no decorrer dos anos, a palavrinha pretérito. Pretérito significa passado. Então, a gente tem que se adequar a falar essa palavrinha. Então, é tempo presente, tempo pretérito, tempo futuro. Tudo bem? Então, repitam com a Pro. Tempo presente. Tem os presentes. Tempo presente. Tempo presente. Tempo pretérito. Tempo pretérito. E tempo futuro. E tempo futuro. Isso, muito bem. Então, tempo presente, uma ação que está acontecendo agora, nesse momento, tá? Está acontecendo agora. Tempo pretérito, fatos, ações que já aconteceram, tá? Pretérito, passado, já aconteceram. E futuro, que vai acontecer. Tudo bem? Sim. Sim? Muito bem. Vamos lá, então. Agora, deixa eu pensar aqui, ó. Vamos pensar um pouquinho no verbo gostar. Gostar. Eu gostei, eu gostaste, No gostaste. verbo gostar, como que fica no futuro o verbo gostar? Eu Gostarei. Eu gostarei desse lá. Eu gostarei. Gostará. Tu gostaraste. Tu Ele gostarás. Gostaram. Eles gostará. Gostarão. Nós Gostaremos. gostaremos. Vós Vós gostaraste. E Eles gostarão. 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 Eles gostarão. Com AOTIO no final.
que vai acontecer, uma ação do futuro. Vai acontecer. Tudo bem? Ok. Muito bem. Vai, a gente pode ir pro futuro? Uau! Viajar por tempo, Pro. Vamos lá, então. Eu acho que a prefeitura Agora, vai fazer, né? vocês vão pegar a apostila de vocês, a apostila agora, e vão abrir lá na página 12. Que tem uma outra fábula aí. Vamos lá. Bimestre. Terceiro bimestre. 3 ou 2 dias pro futuro. Eu acho que uma semana. Amanhã é o futuro. Ô, Pro, Oi. assim, eles vão construir pra gente ir pro passado? Que página, Pro? Página 12. 12, apostila. É uma fábula do pastorzinho mentiroso. Tá bom. Oi, Davi, você me chamou? Sim. Você vai falar pra gente fazer a leitura silenciosa? Vou pedir primeiro para a gente fazer a leitura silenciosa e depois eu vou chamar aleatório para vocês lerem a fábula. Mas nesse primeiro momento, todo mundo lê para si. Vamos lá. É página 12 do 12 caderno da de atividades? apostila de português, terceiro bimestre. Eu acho que eu já vi essa fábula. É o ditado. Vamos lá. Façam a leitura silenciosa da fábula. 2 minutinhos aí para ler rapidinho. E depois a gente vai conversar. A prefeitura vai construir o coice do passado? Eu queria Enzo, vamos, você já leu. Pro, desculpa, eu não consegui ouvir que página é mesmo. Página 12, apostila de português, terceiro bimestre. Que dia a gente tá mesmo? Pra eu ver no meu calendário da escola. Língua portuguesa. Ah, língua portuguesa, página 17. 12. Desculpa. Obrigado. De nada. Ei, Pro. Acabei, Pro. Acabou? Acabei. Também de ler. Olha só. Eu achei aqui a fábula também, o livro, sabe? Então, eu vou mostrar para vocês o livro dessa fábula. Duda, você quer falar alguma coisa? Pode falar, Duda. Ô, Pro, você vai colocar essa fábula pra gente ver? Vou. Eu queria saber se fábula também começava com Era Uma Vez. Então, lembra que eu falei para vocês que é difícil, que geralmente o que começa com Era Uma Vez são contos de fada, certo? Mas no caso dessa fábula, dessa autora, da Ruth Rocha, ela iniciou-se a fábula com Era Uma Vez. É muito difícil a gente ver fábulas iniciando assim, com Era Uma Vez, porque daí
nós podemos confundir essa fábula com um conto de fadas, né? Que geralmente o conto de fadas, ele começa assim, era uma vez. Geralmente a fábula começa assim, um certo dia, em uma bela manhã, havia um leão, né? Então, no caso dessa, Duda, pode ser, não só essa, mas pode ser que no decorrer aí da vidinha de vocês verifiquem fábulas que comecem com era uma vez. Mas também é contada, né, na maioria das vezes, por animais. Podem ter personagens humanos? Sim, aí no caso nós teremos que é o pastorzinho, tá? Mas no caso dessa fábula, ela começa com era uma vez, tudo bem? Tá bom, entendi. Mas é mais difícil de aparecer. É que na apostila, né, excepcionalmente agora, nesse momento, apareceu com era uma vez. Mas a outra fábula que a gente estava fazendo, começa já com o nome do animal. A gralha, essa que a gente ouviu hoje no início da aula, o ratinho medroso, que tinha medo de tudo, né? No caso da cigarra e a formiga, era uma formiga que vivia trabalhando e uma cigarra que só queria saber de cantar e dançar. Então, às vezes se começa assim. No caso dessa fábula, começou com era uma vez, tá bom? Vou colocar para vocês, vamos lá. Oi, galerinha linda! Hoje a nossa história é sobre o pastorzinho mentiroso, de Ruth Rocha. Então vamos lá ver essa história? Era uma vez um pastorzinho que ficava a cuidar das ovelhas e já estava muito chateado com isso. Estava lá cansado e entediado, até que ele teve uma ideia. Você ia gritar, falando, o lobo vai atacar as ovelhas. E os outros trabalhadores, assustados, foram lá correndo para ajudar o pastorzinho. Porém, ao chegar lá, viram que o menino pôs-se a dar gargalhadas. Ficou lá, tirando sarro, pois era só uma mentira. Os trabalhadores ficaram bravos, muito bravos com o menino. Só que o menino pôs-se a repetir com essa brincadeira. 1, 2, 3, várias vezes. Chamando, gritando para os trabalhadores, socorro, socorro, o lobo vai atacar as ovelhas. E ao chegar lá, mais uma vez, o menino ficava lá, tirando o sarro dos trabalhadores. Só que chegou um dia em que o lobo realmente veio para atacar as ovelhas uma a uma. E o menino ficou desesperado, pôs-se a gritar, o lobo vai atacar as ovelhas. E os trabalhadores, já cansados das brincadeiras do pastorzinho, acharam que era só mais uma e não deram bola. O menino, desesperado, que sozinho não conseguiria ajudar as ovelhas, saiu dali correndo, desesperado, enquanto o lobo comia todo o seu rebanho. De todo o seu rebanho, sobraram apenas 2 ovelhas, somente 2, e o menino ficou lá, chorando amargamente, e descobriu que mentiras não vão ajudar em nada, e quando realmente precisar, ninguém vai vir ajudá-lo. Outra fábula. Essa fábula é boa, o único problema é que ela acabou. Foi meio pequena. Muito bem, pessoal. Então, olha só. Aí, né, tem a fábula do pastorzinho mentiroso. Ele era um pastor, né, um menino. E ele começou a querer mentir para os outros pastores para ajudá-lo. E cada vez que os pastores iam ajudar, ele tirava sarro desses pastores, né? Quando, de repente, um belo dia era verdade o que ele estava dizendo, as ovelhas acabaram sendo, né? O lobo comeu as ovelhas e só restou 2, né? O Pro não chegou a comer, porque vamos dizer, o corpo dela estava lá só matou mesmo. Ele fala, né, que o pastorzinho perdeu o seu rebanho e chorou amargamente. Então, a maioria das ovelhinhas, né, o lobo conseguiu. Perfeito. Então, vamos lá.
Agora, esse lobo página que tá aqui na- 13. Esse lobo que tá na página 2 parece um burro. Vamos para a interpretação desse texto. Página 13. Deixa eu só abrir aqui. Para ficar mais fácil. Aqui, ó. Então, daí vai ter as perguntas para a gente poder responder. Então, vamos lá. Que expressão presente no início do texto leva o leitor para o mundo da imaginação? E aí? Qual é a... Tem duas palavrinhas bem no início do texto que levam a gente a imaginar. Quais são essas palavras? Era uma vez? Era uma vez. Isso, era uma vez. Era uma vez. Felipe, achou aí? Depois tá assim, ó. Sobre esse texto, responda as questões a seguir. Quem são os personagens dessa fábula, pessoal? O pastorzinho, o lobo e as ovelhas. O pastorzinho, a ovelha, Os pastorzinhos, os lavradores, as ovelhas e o lobo. lobo. Então, vamos lá. O pastorzinho, os lavradores, as ovelhas e o lobo. Onde essa história se passa, gente? Onde que é? Uma fazenda? Em um campo, né? E um bosque? Em um campo. Eu pus um rebanho de ovelhas. Não, aonde a história se passa. Não é o que se passa, Arthur. Não é em um rebanho de ovelhas. Não se passa num rebanho de ovelhas. É onde a história está acontecendo. É num campo. Vamos lá. E a história é contada por quem? Pelo pastorzinho, por alguém que não participa dela ou pelos lavradores? Por alguém que não participa dela. Por alguém que não participa dela. Isso, por alguém que não participa dela. Muito bem. Porque, né, assim, como pelo pastorzinho ia escrever história se ele estava na história? Na verdade, o pastorzinho poderia sim, Enzo, participar da história. É o que a gente chama de narrador personagem.
quando o personagem, ele é personagem, mas ele também narra a história. Entendeu? Tá? A gente chama de narrador personagem. Vamos lá. Próxima pergunta. O que o pastorzinho fazia para se divertir enquanto cuidava das ovelhas? Ele fazia o que com os lavradores? Ele falava que tinha um lobo. Mentia! Ele mentia. Gritava que o lobo estava atacando toda a ovelha. Ele enganava os lavradores. Ele mentia. Ele mentia, né? Ele enganava. Ô, Pro, eu escrevi. Ele mentia gritando, o lobo vai comer as ovelhas. Isso, ele enganava os lavradores. Ele mentia. Pedindo socorro. Ele mentia pro Depois ria da situação. Então, ele pedia socorro, os lavradores saíam correndo para ajudar ele, e ele dava risada daquela situação que ele tinha falado, né? Opa, que situação tá escrito errado, peraí. Vou escrever de novo, tá, gente? Que não dá para apagar só a palavra. Ô, Pro, eu escrevi assim, ele mentia para os lavradores pedindo socorro. Isso, e depois ria da situação, Victor. pedindo socorro. E depois da Pro. Saúde para quem espirrou. Ou tossiu, não sei se foi um espirro ou se tossiu. Vamos lá. Esse fato aconteceu uma única vez? Transcreva o trecho que comprove sua resposta. Não. O pastorzinho, o texto, ele não traz para a gente quantas vezes o pastorzinho enganou os lavradores. Mas a gente acredita que foram várias vezes, né, pessoal? Não, duas. Foi duas. Então, vamos lá. Aqui, foi 2 vezes, no texto. Do texto aí aparece 2 vezes, né? E a terceira não era brincadeira, né? E daí aconteceu tudo com as ovelhas. Então, não. O pastorzinho... Ele colocou todo mundo em risco. Isso. Repetiu a brincadeira. 2 vezes.
Eita, tá escrito errado aqui. Pro, a Oi. gente pode fazer aquele exercício lá? Ó, nossa aula já tá terminando, Enzo. Falta 10 minutinhos. 10 minutos. E é 20 minutos de intervalo. Vamos lá, gente. Então falta 30 minutos. Não, a nossa aula falta 10 minutinhos para terminar. Mas eu acho que a gente vai Até conseguir. terminar e junto com o intervalo. Isso. Vamos lá. Questão número 5. Vou apagar aqui para poder mostrar para vocês a questão número 5. Eu não consegui terminar a 4. A 4, a segunda bolinha? Isso. Tá, eu vou ditar para você, Duda. Você pode colocar assim, ó, não, vírgula. Ô, Pro, eu escrevi. Não, o pastorzinho assistiu. Não, vírgula. Ele... É até essa parte que eu fiz. Tá, ele enganou... Pro, não esquece da foto. Enganou os lavradores 2 vezes. É bom, obrigada. De nada. Ô, Pro, eu escrevi. Não, o pastorzinho já deixou a brincadeira e colocou todo mundo em risco. Tá certo. Muito bem. Número 5 agora. Assinale X nas alternativas corretas. Os lavradores atenderam a todos os pedidos de socorro do pastorzinho? Sim ou não? Sim. Não. Todas as vezes que o pastorzinho chamou? Não. A última vez, não. A última vez, não. Então, vocês vão colocar aqui, ó, não. Qual foi a maior consequência da mentira do pastorzinho? Rir muito, não conseguir ajuda e sempre conseguir ajuda. Não conseguir ajuda. Não conseguir ajuda. Muito bem. Não. E o próximo? Valores e ensinamentos. Qual é a finalidade da fábula? Convencer o leitor sobre determinado assunto, transmitir valores e ensinamentos, apresentar uma história real. Apresentar uma história real. Ensinamentos. Não. História real. Ensinamentos. Toda fábula ela não traz uma moral da história? Sempre traz uma reflexão? É o caso da fábula. Tudo bem? Sim? Sim. Muito bem, pessoal. Agora Não esquece da foto. Não, não terminou nossa aula ainda. Página 14. Nós vamos fazer a questão 6 e 7. Agora, nós vamos escrever uma moral ou ensinamento para essa história. O que a gente pode escrever uma moral para essa história? Fala, Duda. Mentir não é a melhor opção. E nunca deve mentir. Nunca se deve mentir. Vitor. Que mentir não vai te trazer nada de bom, apenas a verdade. Isso, mentir não te traz nada de bom, apenas a verdade. Fala, Arthur Alves. Mentir nunca é a melhor opção. Mentir nunca é a melhor opção. E aí? Mentir é errado. Mentir é errado. Então, coloquem aí uma moral para essa fábula. Aí é pessoal, é de cada um, tá bom? Mentira tem perna curta. Ô, Pro, falando nisso,
Eu vi uma vez um desenho. Guilherme, é da fábula? Sobre a mentira. É da fábula? Depois a gente conversa, então. Escreve aí a sua moral. Eu vou escrever mentira, não leva a nada. Se a gente mentir sempre, a gente vai perder a confiança dos outros, né? E depois está escrito assim, ainda na questão 6, na bolinha, está escrito assim, ó. Converse com os colegas e compare a moral ou ensinamento que vocês escreveram. Algum colega escreveu uma moral ou ensinamento muito diferente do seu? Se sim, registre a seguir. Vocês podem colocar aí não. Só escrevam não. E a última questão da aula de hoje de português, releia o final da história. De todo o seu enorme rebanho, sobraram apenas 2 ovelhas. Por ser mentiroso, o pastorzinho perdeu seu rebanho e chorou amargamente. De acordo com esse trecho, é possível dizer que o pastorzinho ficou feliz por ainda ter 2 ovelhas, percebeu que a mentira lhe deu bastante prejuízo, sentiu orgulho de enganar os lavradores. Percebeu que a mentira lhe bastante prejuízo. Isso, frase número 2, o segundo quadrinho. Faz um xizinho aí. Percebeu que a mentira lhe deu bastante prejuízo. Muito bem. Perfeito, pessoal. A foto. Oh, peraí, quero te contar uma piada antes de acabar a aula. Ai, meu Deus, lá vem o Vitor com as piadas dele. Então, é 99 em chinês. Como é 99 em chinês? 99 em chinês? 99. Você sabe, né? Não sei. Quase 100. Quase 100. Ai, Vitor. Ô, Pro. Você tá ouvindo? É o Vitor, aluno da mamãe. Como que é? São altos. Você tem um livrinho de piadinhas, é isso? É charada, mas algumas são engraçadas. Ah, tá. Peraí, Muito qual bem, que é o gente. resultado, Vitor? Que eu não consegui ver. Qual que é o resultado? É quase 100 mesmo. Vai, tem dá um graça. sorriso bem bonito. Ô, Pro, no meu nome tem diamante. 1, 2 e... Você é rico. Muito bem. Um beijo, gente. A última Coisa aula. da Ó, próxima não esqueçam a aula do ProEd, são 3 e 10, hein? Não esquece. Tchau. Pro.